132 cidades gaúchas foram afetadas pelas últimas chuvas, que também trouxeram prejuízos para o campo. A gente vê agora aí nas imagens uma lavoura de aveia que foi destruída pela enxurrada. Pelo menos 10 cidades de economia agrícola estão em situação de emergência pelos temporais. O governo ainda contabiliza os danos à agricultura e à pecuária do estado. E é claro, a gente traz as atualizações aqui ao longo dos nossos telejornais. Apesar de não ser membro, o Brasil participou como convidado da reunião de cúpula do G7 na semana passada. O evento foi sediado no Canadá e reuniu os líderes de alguns dos países mais industrializados do mundo. Vamos saber o que o Brasil tira de saldo dessa viagem na minha conversa de agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, também nosso colunista, professor Gustavo Menon. Professor, bom dia. Seja bem-vindo com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre uma alegria e um grande prazer falar com vocês. Professor, o que o presidente Lula quis do G7, o que o G7 quis do Brasil ao convidar oficialmente para participar da reunião? O que cada lado aí tinha de interesse, de repente, nessa participação do Brasil no G7? Observe, Felipe, do ponto de vista da agenda da política externa brasileira, alguns temas de suma importância foram discutidos nessa reunião de cúpula do G7, exatamente em meio às discussões da crise do sistema multilateral, como se sabe, um período bastante tenso no campo das relações internacionais, com diferentes conflitos que se dilatam em diferentes partes do planeta, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se expandem no Oriente Médio, as disputas comerciais entre Estados Unidos e China, e como que o Brasil tenta, de alguma forma, se posicionar como um ator relevante do chamado Sul Global, das economias em desenvolvimento, no sentido de pleitear não só uma reforma do sistema multilateral, mas também revisitar esses mecanismos da governança global que refletem, em grande medida, a correlação de forças do século passado, daquele período do pós-Segunda Guerra Mundial, onde as nações vencedoras do segundo grande conflito, da Segunda Guerra Mundial, acabaram desenhando e remanejando toda a arquitetura do sistema multilateral. O Brasil enfatizou não só a sua defesa pela paz, seguindo a nossa melhor tradição diplomática, mas também reafirmou pautas como desenvolvimento sustentável, mais do que isso, pensar nas dinâmicas do comércio internacional, já que esse ambiente é um ambiente marcado não só por essa acentuação, por essa agudização da crise do multilateralismo, mas como que o Brasil tenta se posicionar no sentido de mitigar esses conflitos tão candentes nessa primeira metade do século XXI. Além dos debates sobre agenda verde, transição energética justa, veja que o Brasil tenta se posicionar nesses fóruns multilaterais, evocando não só esse princípio do resgate do multilateralismo, mas também, Felipe, enfatizando essas agendas que são agendas caras nessa primeira metade do novo milênio. Isto é, como pensar, então, na implementação e na aceleração da Agenda 2020-2030, com a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o Brasil sendo um ator relevante quando nós olhamos para a atual conjuntura das relações internacionais em determinadas áreas. Desde o ano passado, o Brasil esteve à frente exatamente do G20, reafirmando essas pautas que foram discutidas e apresentadas também no G7, como pensar no combate à fome, no combate às desigualdades em suas múltiplas dimensões, e também seguindo essa tradição diplomática brasileira de revisitar essas instituições, as chamadas instituições de Bretton Woods, e como revitalizar o papel da ONU em prol da paz. Atualmente, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez esse chamado clamando pela paz no Oriente Médio. Sabemos do conflito entre Israel e o Irã, como que esse conflito acabou arrastando também a atuação da política externa estadunidense, e o Irã tenta
em meio a essa região do Oriente Médio, mobilizar os seus aliados, o Hezbollah no Líbano, Grupo Ortiz exatamente no Iêmen, entre outros aliados, por exemplo, na Palestina histórica, como é o caso do Hamas. Veja que o Brasil tenta, então, de certa forma, reafirmar essa defesa pela paz, algo que foi discutido nas agendas do G7, mas, de fato, o G7 não representa mais a dinâmica, a complexidade do sistema internacional nessa alvorada do século XXI. Há outros temas que foram debatidos, que foram revisitados por parte do Itamaraty, por parte do Ministério das Relações Exteriores e também na atuação na visita presidencial do presidente Lula, e precisamos aguardar os próximos passos para saber como é que o Brasil conduzirá essa agenda internacional em meio à celebração da reunião de cúpula dos BRICS prevista para o Rio de Janeiro no mês de julho e também nas discussões da COP30, já que o Brasil assume essa liderança em termos de se pensar essas agendas verdes, a descarbonização da economia, entre outros temas que são de suma importância, inclusive para a agricultura brasileira. No final do ano, o Brasil também assume a presidência pró-tempore do Mercosul, e isso apresenta alguns desafios para a política externa brasileira, não só naquilo que se refere às dinâmicas de cooperação Sul-Sul, mas também os diálogos brasileiros com o chamado Norte Global. O senhor falou aí, professor, da COP30, né? Imagino que o presidente Lula esteja aproveitando essas oportunidades, participando dessas cúpulas, dessas reuniões internacionais, para lançar compromissos, cobrar compromissos também ali das lideranças, né? Ele tem aproveitado oportunidades, de olho já na COP30, que será sediada aqui no Brasil, então, em novembro, né? Exatamente, Felipe. Como que esse é o grande desafio da agenda da política externa brasileira nesse segundo semestre de 2025, para se avançar com algumas pautas que já foram lançadas no ano passado, em 2024, no G20. Quando nós falamos de transição energética justa, a gente aponta para uma série de medidas de adaptação e mitigação a respeito das agendas verdes, onde nós precisamos conter eventos extremos e, mais do que isso, apresentar alternativas para se pensar um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, à luz da nossa tradição diplomática em zelar pelo princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, sabendo que as nações envolvidas possuem proporcionalmente maiores responsabilidades quando nós tocamos no debate sobre o financiamento climático global. De fato, esse é um dos grandes desafios daqui por diante para se pensar alternativas para a promoção do desenvolvimento sustentável, sabendo que o Brasil é um ator relevante nessas discussões, está, de fato, capitaneando, liderando uma série de outros atores internacionais para se pensar debates como transição energética, descarbonização da economia, agricultura verde, entre outras temáticas que precisamos ficar atentos acerca desses desafios no século XXI. Professor, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente mais uma vez, desejar a você aí uma ótima semana. Vamos voltar a conversar semana que vem sobre novos assuntos. Muito obrigado, Felipe. Desejo uma ótima semana a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Bom trabalho a todos.